Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Somente pelo fato de conhecer o verdadeiro, possamos conhecer o falso. Uns têm perguntado por que a igreja não tem o poder que uma vez teve, ou a autoridade que uma vez mostrou? Será que o fator que está faltando é o funcionamento de Efésios 4:11? Esses ministérios são a mão direita da igreja. E se a mão tem problemas, afeta todo o corpo. Será que a mão está mirrada? A igreja foi feita com uma estrutura para sustentar o crescimento do corpo. Cada área foi coberta no plano de Deus. Será que, mesmo com boas intenções, temos andado fora da cobertura e fora do plano e modelo de Deus? Hoje a igreja está construída sobre teologia. Mas será que essa teologia combina com os ensinamentos do Mestre? Onde está a ordem e o poder da primeira igreja? Onde está a unção que desce pela cabeça para o restante do corpo? Foi logo nos primeiros séculos que a igreja tomou sobre si a forma de um instituto pagão, com a ajuda de Constantino e outros. Temos seguido cegamente os ensinos de Scofield, Lark e outros sem realmente examinar as escrituras, costumes que não têm nada a ver com a igreja primitiva e têm arraigado em nossos corações e igrejas. Durante séculos, a igreja esteve privada de uma das mais importantes revelações das escrituras, sem a qual o seu próprio funcionamento ficou extremamente debilitado. Por muito tempo, Efésios 4:11 foi lido sem que os olhos dos irmãos fossem abertos para seu real sentido. Hoje em dia, Deus está revelando mais sobre o funcionamento da sua igreja e sobre os modelos e padrões de operação. Esses ministérios são para aperfeiçoar os santos. A palavra traduzida aperfeiçoar, katartismon, significa equipar, consertar, aperfeiçoar e colocar em ordem. O nosso alvo é estabelecer uma igreja conforme o modelo apontado no Antigo Testamento. O alvo que miramos e os meios que empregamos para alcançá-lo estão rigorosamente relacionados. Por muito tempo nós temos orado pela obra no Brasil. De fato, temos dado os melhores anos de nossa vida aqui. Temos visto Deus salvar e transformar milhares de vidas e estamos eternamente gratos por isso. Mas de um certo tempo para cá, temos sentido uma necessidade dentro das igrejas locais. E depois de muita oração, sentimos que Deus tem revelado algumas coisas para nós sobre a igreja local. Embora que temos tido muitos projetos dignos que têm produzido frutos e a obra tem crescido, mesmo assim temos sentido uma certa fraqueza em muitos lugares. Examinando as características da igreja no Novo Testamento, encontramos algo que está faltando em nosso meio, e é o funcionamento da igreja local de Efésios capítulo 4, versículo 11. Podemos ter plena certeza de que o ideal de uma igreja, conforme o modelo do Novo Testamento, é prático, é viável para nós hoje. Isto é possível porque o Evangelho não mudou. Servimos ao mesmo Deus que os apóstolos serviram e o Espírito Santo está conosco, assim como estava com a primeira igreja. Não propomos nem desejamos introduzir um plano ou sistema novo. O único em que insistimos é que a igreja de hoje ostente as características do modelo apostólico. Efésios 4, verso 8, 11 e 16, pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos
a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todos esses 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são indispensáveis para a sua igreja hoje. Jesus subiu e deu os dons para a sua igreja, e o grande doador desses dons deu isto para aperfeiçoar a igreja. E nunca na sua palavra encontramos pedindo os dons de volta. E jamais ele vai pedir até que chegamos à unidade da fé e à estatura perfeita de Cristo, o homem perfeito. Efésios 4:13. Todos estes ministérios devem operar na igreja até que ela seja aperfeiçoada e constitua o corpo unido. Quando esta restauração for completa, Jesus voltará. Atos 3:21. O qual convém que o céu contenha aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Os apóstolos e os profetas ajudam a iniciar e a estabelecer a igreja, trabalham alicerçando o povo, mostram as propostas, planos e a divina ordem de Deus. Eles têm a perspectiva para o corpo geral e a sua relação a Deus e ao mundo. Os pastores e os mestres tentam e constroem aquele trabalho na vida de cada crente. Eles têm a perspectiva para o corpo local. O ministério do evangelista tem uma perspectiva que focaliza naquele que está fora da igreja, ou seja, fora do pacto que Deus tem definido e ordenado para a igreja. O seguinte é uma breve introdução a esses ministérios. Apóstolo. Um apóstolo significa que é um enviado. As escrituras identificam 3 tipos de apóstolos. Romanos 10, verso 15. Primeiro, os apóstolos do Cordeiro, os 12 chamados por Jesus enquanto ele estava aqui. Segundo, os apóstolos de Jesus Cristo, como Paulo, chamados diretamente pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sosthenes. Terceiro, os apóstolos das igrejas, como Epafrodita, Gálatas 1, versículo 1, 11 e 12. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Mas faço vós saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador, para convosco, quanto a nossos irmãos de glória de Cristo. Os primeiros apóstolos, Jesus pessoalmente, especialmente selecionou eles para servirem nesta capacidade. Geralmente são chamados apóstolos do Cordeiro, enquanto na terra ele pessoalmente escolheu estes homens como testemunho ocular para este mundo, para que este escolhido a dedo o acompanhasse no seu ministério terrestre. Ele deu sua aprovação para servir e estabelecer o começo, ou seja, o modelo da primeira igreja. Apóstolo das igrejas. Os apóstolos das igrejas são aqueles enviados por outros apóstolos em igrejas para fundar obras como Paulo mandou. Filipenses capítulo 2, verso 25,
e 2 Coríntios capítulo 8, verso 23. Há mais ou menos 80 referências de apóstolos no Novo Testamento. Notamos algumas referências. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 9, 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado do Senhor. 1 Coríntios 4, 9, 11, 13. Porque tenho para mim que Deus nos pôs apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Somos blasfemados, e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos. Efésios capítulo 3, verso 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Atos capítulo 2, verso 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Que Deus abençoe a sua vida, curta e compartilhe esse estudo. Se inscreva no canal, que Deus possa te abençoar, você e a sua casa.